Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo à primeira aula de tarô. Bom, você está entrando agora no curso de tarô Arcanos Maiores e esta é a aula que nós vamos começar a manipular este oráculo milenar. Não se tem certeza de onde é a origem do tarô. Alguns dizem que é do Egito, outros dizem que é da Antiga Grécia, outros dizem que vem da Mesopotâmia. Cada estudo, cada historiador fala uma coisa, cada tarólogo fala uma situação. Mas a verdade é que os arcanos maiores do tarô, eles são portais para o autoconhecimento. Eles foram muito usados por Jung para fazer tratamento nos seus pacientes, para mostrar para o seu paciente aquilo que estava guardado no inconsciente dele, de trazer à luz do autoconhecimento e mostrar quais eram os medos, quais eram as qualidades, quais eram as aptidões daquelas pessoas que vinham buscar tratamento terapêutico junto a Jung. Nós temos, dentro dos arcanos maiores, 22 lâminas, que são divididas em 3 partes. A primeira parte, que vai do mago até a parte do carro, que vem falando da criação, da formação do ser humano. Como que esse ser humano foi formado? O que é que ele traz de essência? O mago, ele fala sobre o início de cada situação da vida. O início de um amor, o início de uma nova fase, o início de um novo emprego. O mago, ele é o início, é aquilo que você semeou e que começou a brotar. Ele é considerado o bebê. Ele traz a espiritualidade na sua linha mais pura. Então, ali, quando você está ali no seu primeiro ano de vida, quando você está no seu segundo ano de vida, você entra na papisa, que vai falar sobre intuição e vai falar sobre aquilo que está guardado no seu inconsciente. Aqui, uma ligação muito forte com o elemento fogo. Aqui, uma ligação muito forte com o elemento água. E a água falando sobre tudo aquilo que vai no mais profundo da sua emoção. Tanto que pessoas que se afinam muito com a carta da papisa tendem a ser muito passionais, tendem a ser muito emocionais, tendem a buscar sempre a não brigar, a não discutir. Elas são mediadoras, elas são diplomatas, elas procuram ouvir os dois lados, sem dar muita razão para nenhum, procuram apaziguar para que não haja briga, para que não haja nenhum tipo de problema. Quando nós estamos falando da imperatriz, nós estamos falando de crescimento. Tudo que a imperatriz toca, cresce. Por quê? Porque ela está grávida. Aqui nós falamos de gravidez indesejada, aqui nós falamos de gravidez planejada. A imperatriz, ela já está com a sua barriga à mostra, ela é uma rainha, portanto, ela já é uma mulher que traz o conhecimento, ela é uma mulher que traz a força, ela é uma pessoa que produz, né? Ela já está produzindo fruto, que é o próprio filho. Então, quando eu penso num trabalho, eu penso numa promoção, quando eu penso num projeto, eu falo que esse projeto vai crescer, esse projeto vai dar frutos. Quando eu penso num relacionamento, eu vejo que esse relacionamento vai se desenvolver. Quando eu falo do imperador, eu falo da força da organização. Eu falo da força de comandar, a força de dizer, olha, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Eu estou falando de organização de papéis, eu estou falando daquela pessoa que comanda e sabe organizar as pessoas, cada uma dentro da sua aptidão, para fazer aquilo que deve. Aqui, nós ainda estamos no elemento água. Aqui, nós estamos no elemento terra. A imperatriz também é ligada ao elemento ar, por causa da sua criatividade. O Papa está falando sobre espiritualidade. Nessa primeira formação do ser, né, quando nós nascemos até o momento que a gente sai da nossa infância, a nossa espiritualidade é influenciada principalmente pelos mais velhos. Então o Papa representa esse homem mais velho que passa a doutrina, que passa a religião, que passa a parte espiritual, a qual você deve respeitar, a qual você deve se guiar, de como você deve fazer. O Papa
é o homem que consegue aconselhar as pessoas que estão à volta. Então, quando eu vou falar alguma coisa e o Papa cai, está dizendo para que eu peça conselho à minha espiritualidade. Eu me recolha ao meu lado espiritual e me aconselhe que esse lado espiritual, porque a resposta vai estar na alma. Os amantes é aquele momento onde você vai decidir falar sobre paixões, sobre que caminho que você vai seguir. Você vai pelo caminho A ou você vai pelo caminho B? É aquele momento em que você começa a descobrir o mundo, que você começa a descobrir o seu próprio sexo. Ali entre 6, 7, 8 anos, quando você começa a descobrir a sua parte sexual, quando você começa a descobrir que o seu corpo está se desenvolvendo. Aqui também fala sobre decisões. É o primeiro momento que você entra em contato normalmente com a escola. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, com 2 anos, as crianças já estão na escola. Há meses as crianças já estão na escola. Mas antigamente você tinha lá seus 6 anos, mais ou menos, para poder entrar numa escolinha, para poder começar a entender e a viver em comunidade. E aí você vai escolher o seu grupinho de amigos, ou você vai escolher o tipo de brincadeira que você vai estar. Então aqui os amantes falam sobre escolhas. Depois, mais para frente, nós vamos estudar um pouco mais de profundidade cada elemento que cada arcano traz. E como que esses elementos podem nos ajudar a encontrar a nossa parte do inconsciente, como isso pode falar na nossa alma. O 7, a carta do carro. A carta que fala que você começa a ter domínio sobre a sua própria vida. É o momento onde você começa a pensar com a sua própria cabeça. Aqui o carro, ele tem 2 animais, né? Nesse tarô, ele tem um cavalo preto e um cavalo branco, que fala sobre o seu bom lado e o seu mau lado. O bem e o mal. O claro e o escuro. O equilíbrio. Se você não estiver em equilíbrio, as coisas não caminham. Aqui no carro, você já desenvolveu a ideia, você já jogou ela para o inconsciente, você já fez ela produzir, você já organizou tudo, você já pediu opinião espiritual, você já decidiu o que tinha que fazer. E aqui você toma as rédeas da sua vida na mão. Essas 7 cartas falam sobre a primeira infância do tarô. Depois, vem falando sobre a parte da matéria. Quando você já está ali, já saiu da sua infância, já entrou na sua adolescência, que você vai começar a trabalhar, que você tem que começar a buscar a parte financeira. Que você já não vai mais poder ficar brincando, só pulando, mas você vai ter que usar a cabeça. Você vai ter que usar o seu raciocínio para buscar aquilo que você deseja. Você vai ter que usar a sua lógica para poder ponderar, para poder escolher o que lado que você vai, que lado que está certo, sem entender a uma fala ou sem entender a outra fala, mas você analisando as coisas friamente para poder decidir. Quando nós vamos ao campo de trabalho, quando nós vamos buscar a nossa parte financeira, nós temos que entender como que funciona toda a mecânica do trabalho. Então, a carta 8, ela fala muito sobre essa parte racional. Eu escolher friamente. O 9, que é a carta do eremita, diz que é o momento, o eremita quer dizer que você está caminhando sozinho. Quando você chega na carta do eremita, você entende que sobre essa terra, você caminha, na maioria das vezes, sozinho. Na maioria das vezes, não. Você caminha sempre sozinho. Você pode ter parceiros na sua estrada, você pode ter parceiros junto ao seu caminho, mas o seu caminhar, o seu nascer e o seu morrer, ele é solitário. Ele não vai mostrar para você quem são... Aliás, ele vai mostrar para você quem são os seus amigos. Ele vai mostrar para você qual é o poder do seu silêncio, do verbo calar. Porque a partir do momento que você começou a trabalhar, que você começou a produzir, você vai ter que entender que nem tudo se fala. Em algumas coisas, em alguns assuntos, nós devemos calar. E o que nós usamos para caminhar é a nossa própria luz. Por isso que o eremita carrega a sua própria lanterna. O 10
diz que você já está quase adulto e que aqui é um momento em que você exerce o poder das mudanças. A carta da roda da fortuna diz que o destino age sobre você. Mas o destino é você quem faz. Porque lá atrás, quando você começou, quando você nasceu, que você começou a se desenvolver, que você começou a fazer suas escolhas, que você começou a racionalizar tudo, e você parou e pensou e foi iluminando com o seu próprio conhecimento, você sabe quais são as mudanças que você tem que fazer. Você sabe aonde que você tem que girar na roda para que a sua vida comece a fluir. Então, essa parte material, ela fala muito sobre a sua parte de dinheiro, sua parte de trabalho, as suas escolhas emocionais, porque a escolha da pessoa, a pessoa que está do seu lado, ela é matéria também condensada, né? Ela tem um corpo que tem um espírito. Na carta da força, nós buscamos usar a inteligência e dominar os nossos instintos. Por isso que ela está aqui com a mão sobre o leão. Ela está dominando os instintos. É aquele momento que você tem vontade de esmurrar a cara da pessoa, mas você controla o instinto e segura. Porque você vai usar a inteligência. Você não vai se deixar levar pelas suas primeiras emoções, pelos seus primeiros impulsos. Não, você é uma pessoa já adulta, né? Já entrando na fase adulta, que sabe controlar os seus instintos, né? Você já está ali, você já está trabalhando, você já está ganhando seu dinheiro. Então você sabe controlar os seus instintos com inteligência. A carta do enforcado é aquele momento da sua vida que você tem que tirar da sua vida o que te incomoda. A carta ele não está enforcado, ele está pendurado e forma um 4 aqui para dizer que internamente ele é uma pessoa que traz o equilíbrio com ele. Ele é uma pessoa que traz com ele a espiritualidade. O que ele está observando? Ele observa os pés. Então ele sabe por onde as pessoas estão andando. Então quando o enforcado aparece, o enforcado diz que você sabe o que te incomoda e que você que tem que tirar do seu caminho aquilo que está te incomodando. Porque é a partir daí que você vai fazer as mudanças. A morte fala sobre mudanças aqui. Ela não está falando sobre morte física. Ela está falando sobre deixar o velho para trás e começar a cultivar aquilo que é novo. Ela está falando sobre a mudança. O que está me incomodando, 12? Ah, é tal coisa. Então eu vou cortar. Eu vou mudar o rumo dessa história. Aqui o esqueleto, nesse desenho desse autor, lembra que todos nós, quando morrermos, seremos iguais. Seremos esqueletos. Independente das suas escolhas, mas a sua escolha vai fazer com que a sua morte seja uma morte feliz ou não. Aqui, neste momento, você está escolhendo o seu caminho. Qual é o melhor caminho a seguir? Você vai saber a partir do momento que você cortar no 12 o que está te incomodando. Porque aí, a partir do momento que você cortou, que você mudou, você encontra tranquilidade. O 14 vem com a figura do anjo. O anjo por quê? Porque o anjo, ele traz dentro da figura dele a serenidade. Ele traz a paz. Ele tem aqui a ânfora de água, jogando a água de um lado para o outro, dizendo que as emoções dele, que os sentimentos dele estão fluindo livremente. Afinal de contas, ele já é um adulto, ele soube escolher, ele soube racionalizar, ele soube tirar do caminho dele aquilo que está incomodando, e aí, a partir dali, ele encontra o equilíbrio. Aqui, então, nós temos a parte material, o segundo bloco de cartas. No terceiro bloco, que vai para os 22 arcanos, nós entramos na parte espiritual. E aí nós entramos na carta do diabo, que fala sobre ego, que fala sobre vaidade, que fala sobre sexualidade. Aqui você já está com a sua vida sexual ativa, você já conhece os prazeres da noite, você já conhece como que funciona a sedução, como que funciona pessoas mascaradas. O diabo fala também sobre pessoas que usam máscaras, sobre pessoas que não estão mostrando a verdade. Aqui, a partir
desse momento, nós entendemos que a espiritualidade vai trabalhar em cima de você de acordo com o que você estiver trabalhando na sua vida. Então, se eu pergunto como está a espiritualidade da pessoa, se a carta do diabo sai, eu sei que essa pessoa está buscando o poder espiritual dela. E aí, se esse poder está indo para o lado positivo ou negativo, eu vou ver com as cartas que acompanham a carta do diabo. A carta da torre fala sobre a queda do ego. Ela fala sobre a destruição daquilo que não serve mais para você. Se até aqui o 15 você não estiver seguindo o caminho que é para você seguir, se você não estiver fazendo aquilo que realmente você deseja, uma coisa que você gosta, uma coisa que te faz bem, que te faz feliz, a torre vai te destruir. Ela vai, eu estou num emprego que não está legal. Então, se esse emprego é um emprego que você não se sente bem, quando a torre bater na casa do emprego, você será mandado embora. A torre bateu na parte da saúde. Olha, significa que você está guardando aí muita coisa dentro de você e isso está corroendo por dentro. Porque a torre fala sobre corrosão. A carta 17, que é a carta da estrela, vai falar sobre energia. Vai falar sobre esperança no verbo esperançar. Né? Eu tenho um objetivo e eu vou atrás desse objetivo. Eu não vou ficar esperando que a coisa aconteça. Aqui fala muito também sobre a parte energética. Quando você vê uma estrela no céu, na verdade aquela estrela já não existe mais, ela já estourou. Então aqui fala que é necessário cuidado com a parte energética. É necessário que você tome banhos, é necessário que você cuide. Quando cai na casa da espiritualidade, ela fala, olha, está na hora de você se limpar, está na hora de você se cuidar, está na hora de você olhar o que está acontecendo com você. A carta da lua fala sobre o oculto. A lua ilumina a noite e fascina e apaixona as pessoas. Então, quando eu falo da carta da lua, eu falo sobre a fascinação. Na espiritualidade, eu falo sobre aquilo que está oculto, mas que a minha percepção, mas que a minha intuição me fala. A carta da lua diz que tudo aquilo que você está passando à sua volta, no fundo você já sabe. Quando você pergunta por qualquer situação e a lua cai, a lua diz, esta pessoa já sabe, a intuição dela já avisou que essa situação que ela está passando agora é algo que já foi avisado para ela há um tempo atrás. Ou há pouco tempo, depende do tempo que você está olhando. As cartas também têm um tempo que nós vamos ver nas próximas aulas. A carta 19... é uma das cartas que fala também sobre casamento. É a carta que fala sobre felicidade. Ela fala sobre realização. Ela fala sobre sucesso nos empreendimentos. Mas fala também que a pessoa não deve ficar acomodada. Que ela deve se movimentar. Afinal, se você ficar debaixo do sol durante muito tempo, você pode ter queimaduras. Então diz assim, se ilumine, se aqueça, mas se movimente. Não deixe com que a felicidade do momento, com que a alegria do momento, faça com que você fique tão enebriado com aquela situação, tão enebriado com aquela felicidade, que esqueça de tomar pequenos precalços, né? Você não vai para a praia e não passa protetor solar e fica debaixo do sol o dia inteiro. Você vai ter queimaduras. Então aqui o sol fala sobre alegrias, mas fala alegrias, lembrando que você tem que tomar cuidado, ter atenção aos pequenos detalhes. A carta 20 é a carta do julgamento. Na espiritualidade é aquela sentença que é dada. No momento atual, fala sobre o momento de você reavaliar. É o momento que você está sendo avaliado e que você está se reavaliando para um novo momento. É a hora que você está observando tudo aquilo que você aprendeu desde o mago até agora, caminhando 20 casas, abrindo 20 portas. O que você aprendeu nessas 20 portas? O que foi de bom que você aprendeu? O que foi que não foi tão legal que você tem que deixar para trás? Aqui no julgamento é este momento.
Não é tanto mais a escolha dos magos, aonde você é inocente e você não tem experiência. Aqui, quando o julgamento aparece, fala que você tem experiência para lidar com a situação. A carta 21 fala sobre o fim de um ciclo. Diz que você já está adulto, diz que você já está na maturidade. Fala que você escolhe as pessoas com quem você quer lidar. Diz que você trata bem todas as pessoas, mas que é um ou outro que você deixa se aproximar de você. Diz que é o momento de você fechar portas, que é o momento de você encerrar os ciclos, que agora é o momento de você dar um passo adiante. E o passo adiante que você vai dar é o louco. O louco falando sobre liberdade, o louco falando sobre o que você deve levar para a sua vida do momento em que a carta cai em diante, somente aquilo que é necessário. O restante você deixa para trás. O restante você deixa lá no passado onde ficou. É claro que o passado deixa marca, porque aqui ele tem um cachorro que morde a canela dele. Né? E ele carrega aqui a mochilinha dele somente com coisas que são essenciais para a vida dele. E esta marca que o cachorro deixa na perna dele lembra que ele teve um passado, e que ele aprendeu, e que ele se machucou, e que esses machucados, essas cicatrizes vão acompanhá-lo vida fora e até pós-vida, mas que na vida a gente só deve manter conosco o que é necessário. Bom, crianças, essa foi a primeira aula para vocês conseguirem entender um pouquinho e começarem a se afinizar aí com os arcanos maiores, começarem a entender o que cada figura significa. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre cada arcano, entrando mais profundamente, entendendo quais são os seus arquétipos e o que ele quer dizer em cada casa, ok? Até uma próxima aula e fique na luz e seja sempre abençoado pelos anjos e pelos arcanjos.